Perfeito. Então, agora começou a gravação da aula, pessoal. Só para quem não pegou o que eu estava falando antes, a gente viu o que foi dado na aula passada. E agora... sim. E nessa aula, a gente vai ter essa parte de retificadores trifásicos. E aí eu vou deixar uma lista de exercícios dessa parte ali. E aí eu vou querer que vocês façam, que vocês me entreguem. Eu vou abrir tarefa no Moodle para isso, tá? E aí isso vai valer como aula de terça-feira. As outras aulas, a gente tem mais 2 semanas não presenciais, né? E essas 2 semanas não presenciais, provavelmente eu vou fazer o mesmo esquema com vocês, tá bom? Beleza. Agora nós vamos ver essa parte de retificadores trifásicos, como é que eles funcionam. Mas, para ver direitinho essa parte, a gente precisa primeiro entender como que funciona o sistema trifásico, no que ele se baseia, tá? Eu vou interromper aqui esse compartilhamento e vou abrir aqui uma tela do PSIM para mostrar isso para vocês. Beleza. Pessoal, tá todo mundo vendo aqui a tela do PSIM? Que eu já não enxergo mais vocês agora. Sim. Perfeito. Gente, começo de conversa aqui, ó. Esse aqui, para quem não conhece, é um novo PSIM, tá? Ele foi comprado pela Altair Engineering. Ele é um PSIM em que vocês vão ter, ao contrário dos PSIMs antigos, nesse PSIM aqui vocês vão ter todas as funcionalidades do programa sem necessário comprar uma licença profissional, desde que vocês tenham um e-mail acadêmico válido, no caso o e-mail da UFSM, o ACAD UFSM, ele é válido, né? E aí vocês entram lá no site da Altair e vocês pleiteiam uma licença de estudante para trabalhar com esse PSIM aqui, tá? Ele é muito bom, muito bom. Ele consegue fazer quase todo tipo de simulação que a gente precisa fazer em eletrônica de potência, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, vamos pegar essa fonte aqui de baixo, que é uma fonte senoidal, e vamos dar uma olhadinha nas características dela, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Não sei se ele vai aceitar eu botar uma tensão assim, mas... Gabriel, tu tem o costume de trabalhar com PSIM? Já mexi no PC algumas vezes mesmo. Já. O Anderson, eu lembro que já mexeu também, né? O Vinícius e o Henrique eu não pergunto porque eu já conheço. Eu sei que a gente já chegou a trabalhar bastante com PSIM, tá? Primeira coisa que a gente muda aqui na nossa forma de onda senoidal é o valor de pico, tá? Eu estou colocando 311, que seria o valor de pico de uma forma de onda senoidal de 220 volts RMS, ou, se vocês quiserem deixar a coisa mais explícita, né? 220 vezes 1.4142, que é 220 vezes raiz de 2, tá? Fechamos, colocamos para simular aqui. Nada de novo sob o sol, tá? Tirando a parte que eu não estou tendo nenhuma tela aqui. Vamos ver o porquê. Tá aqui minha forma de onda senoidal, 311 volts, 220 volts RMS, tá? Eu vou chamar essa aqui de VA. A gente tem o costume de chamar de VA. Vou criar uma outra forma de onda aqui do lado. E essa forma de onda aqui, gente, eu vou defasar ela de menos 120 graus. Que nem a gente via lá em circuitos 2, certo? É a mesma forma de onda, é a mesma frequência, mas elas têm uma fase ligeiramente diferente uma da outra, certo? Essa aqui eu vou chamar de VB. Passamos para a próxima.
Eu acho que quando abre a janela da simulação não mostra aí para vocês, né? Gente, eu não, quando eu tô ali no pecinho, eu não vejo o chat de vocês, tá? Então, vocês podem abrir o microfone para falar sem nenhum problema. Eu vou mudar aqui, eu vou mudar para janela. Tela cheia, no caso, o compartilhamento. Tá. Beleza. Aqui vai ser VC. E agora eu vou botar para simular aqui. VA, VB, VC. Ué. Ah, tá. VC aqui eu não defasei certinho. Defasar 120 graus e botar para rodar isso aqui. Perfeito. Aqui a gente tem um sistema trifásico típico, né? Temos as nossas 3 formas de onda aqui, que elas estão defasadas de 120 graus, cada uma delas. Tá? Essas formas de onda aqui, elas têm 220 volts RMS cada uma delas, e é geralmente esse tipo de tensão que a gente encontra no sistema trifásico brasileiro, pelo menos aqui em Santa Maria, em que a gente tem uma tensão de 220 volts, tá? Baseado nesse aqui, a gente vai começar a fazer agora as nossas simulações. Eu só vou organizar essas fontes com um arranjo diferente. Eu vou colocar elas mais lado a lado agora. E eu vou colocar um diodo agora em cada uma dessas tensões. E ao fim, eu vou conectar esse resistor aqui, que será a minha carga. O que eu quero que vocês vejam aqui? Tá certo? Tá? Vai medir com relação aqui, vai medir, tá. Vou botar também um voltímetro aqui para medir essa tensão. Essa tensão, obviamente, eu vou chamar de Vout. E pronto. O que acontece aqui, gente? Vamos supor que a tensão VA é maior do que as outras tensões. O que o diodo ele faz? Quando é que o diodo ele permite a passagem de corrente? Quando a tensão que está neste terminal do diodo é maior do que a tensão que se encontra aqui. Então, aqui no caso dessa fonte, como essa tensão é maior do que essa e maior do que essa, ela ganha esse espaço aqui na saída. E aí esse diodo começa a conduzir e nós temos a primeira ascendência de tensão em cima desse retificador. No momento em que a tensão VB, que está crescendo aqui, ela começa a ser maior do que a tensão VA, esse diodo que está aqui, ele começa a conduzir. O que leva a tensão VB a tomar posse da tensão de saída
e a tensão VA sai fora de operação. No momento que a tensão VC começa a ser maior do que VB, ela está em ascendência, VB está caindo, elas se trocam, se cruzam, e no momento que elas se cruzam, esse cara deixa de conduzir e esse aqui começa. Por que ele deixa de conduzir? Porque como essa tensão é maior do que essa aqui, eu vou ter uma corrente fluindo por aqui, ela vem para a saída, mas ela tenta vir por aqui também, essa corrente. Ela tenta fazer este caminho aqui. Só que quando ela tenta fazer esse caminho aqui, ela é impedida, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer compartilhar aqui o Psim para eu conseguir fazer uma anotação. Apresentar outra coisa, janela, Psim, aí. Isso, acho que agora eu consigo. Caneta. Só não consigo dar zoom. Mas enfim, quando essa tensão aqui ela for maior, eu vou ter uma corrente fluindo por aqui nesse sentido. Tá? Agora, quando eu tiver uma outra tensão, quando a tensão VC for maior, ela vai fazer isso aqui. Ela vai começar a fluir por aqui, vai tomar conta da minha saída, está substituindo o VB ali, e ela também tenta fazer esse fluxo aqui. Só que como esse diodo ele está bloqueando, ele não vai deixar passar essa corrente fluir para cá, que é justamente o papel desse diodo. E aí ela flui aqui pela minha fonte VC, e aí eu completo esse caminho. Entenderam mais ou menos como que funciona esse sistema retificador, gente? Tá. Vamos botar isso em simulação para ver melhor. Tá? Vamos tentar enxergar em simulação. Beleza. Está aqui a nossa tensão AVA, AVB e AVC. Agora eu vou colocar sobre elas aqui a Vout e eu vou mudar um pouco da grossura dessa curva aqui para ficar mais claro o que está acontecendo. Não gostei dessa cor. Vou botar um verde bem chamativo aqui. Não, também não vai ficar legal. Vou botar um preto aqui. Olha o que acontece ali com a nossa tensão de saída. Que é a que tá, a forma de onda que está em preto ali. Deem um observado. Quando a tensão VA, pessoal, ela é maior do que a tensão VA, deixa eu só ver se eu consigo trocar de lugar aqui essa Vout. Não, ela vai ficar sobre as outras. Quando a tensão VA ela é maior do que as outras, ela toma conta da saída. Quando a tensão VB é maior do que as outras, ela toma conta da tensão de saída. E quando a tensão for maior, VC for maior, ela toma conta dessa tensão também. Observem aqui, ó, gente. Que apesar desse retificador não ser um sistema similar ao retificador de onda completa que a gente tinha no monofásico, vocês conseguem ver que a gente tem uma qualidade da tensão de saída melhor do que a gente tinha antes. Vou botar um retificador monofásico do lado aqui para mostrar para vocês, tá? Eu vou pegar aqui uma tensão VA e vou colocar aqui um retificador monofásico.
VO nulo. Tá. Agora não deu para ver nada. Uhum. E vou também aumentar um pouco a espessura desse aqui, eu acho que vai ficar show. Aí. Olha só, o gráfico aqui em laranja é a tensão de saída do monofásico. O gráfico em preto ali é a tensão de saída do retificador trifásico. Primeira coisa que a gente tem que observar, o valor de pico dos dois é igual. Parece ser um pouco óbvio isso, sendo que a gente está tratando da mesma fonte de tensão, né? Mas não é sempre assim. A gente vai ver um retificador trifásico, inclusive, que a gente vai ter valores maiores, mesmo tendo a mesma tensão de entrada. Depois a gente chega lá. Esse retificador monofásico aqui, ó, vocês podem ver que a tensão de saída ela cai até zero e depois sobe novamente, porque é um dos sistemas de retificação mais simples que existe. A gente simplesmente conduz a tensão, a gente inverte, como se a gente invertesse a polaridade da tensão quando ela tenta ir para o semiciclo negativo. Mas no caso do retificador trifásico, gente, não é isso que acontece. Eu até vou pôr agora em um gráfico diferente para vocês verem. É que aqui nessa janela aqui de cima parece que os dois são a mesma coisa, mas vocês têm que tomar cuidado com a escala no P5, tá? A escala ela tem que ir de 0, eu vou fazer que nem ali embaixo, até uns 340. Eu vou botar a mesma escala aqui, de 0 até 340. Tomem cuidado sempre com a escala, tá, gente? De 0 até 340. Isso. Pronto, agora os dois estão na mesma escala. Vocês conseguem ver que esse trifásico aqui ele desce muito menos que o monofásico? No que vocês acham que isso impactaria no caso desse retificador? O que vocês imaginam? Digamos que vocês fossem fazer, por exemplo, o valor de tensão média que a gente tem entre cada um desses. Qual que teria o maior valor de tensão média? O primeiro. No caso se refere ao do trifásico? É. Sim. Porque o que acontece aqui? Eles têm o mesmo valor de pico, tá bom. Mas a gente não pode esquecer que a tensão média, a tensão RMS, é um valor que tu integra durante o período. Tá? Outra coisa, e vocês podem ver que apesar de ter o mesmo valor de pico, aqui eu não vou ter aquela descendente que eu tinha aqui no monofásico. Ele é um valor que ele está sempre surfando nos maiores valores. Então, o retificador trifásico, gente, por mais simples que ele seja, esse retificador de ponto médio, ele funciona muito melhor do que o retificador de onda completa. Tanto que se a gente for fazer agora o valor médio aqui, eu vou ter aqui, no caso do trifásico, 257 volts. Tá aqui, ó. Enquanto no monofásico eu vou ter 201 volts. A mesma coisa vai se valer para o valor RMS. No caso do trifásico, aqui eu estou tendo 261 volts de valor RMS, e no caso do monofásico eu estou tendo os meus 220, que é ali da minha fonte. Tá? Além de eu ter um valor de tensão maior e um valor RMS maior, isso também vai impactar na minha potência de saída. Olhem só. Aqui, deixa eu ver, eu tenho uma resistência de 10 ohms aqui também. Eu vou botar como R mono isso aqui.
Não, aqui é R trifásico. R tri, e aqui eu vou botar como R mono. Aqui eu vou botar também para ficar padronizado como VO tri. Aqui deve estar VO mono. Isso. Vou abrir aqui embaixo uma janela. E vou colocar aqui a corrente. Ah, eu não marquei aqui para botar a corrente. Beleza. Agora ficou melhor de enxergar. E vamos pedir aqui para o P-Sim calcular valor de potência. Clico aqui em potência ativa. Seleciono melhor o meu período aqui. O P-Sim está sempre querendo me sacanear. Vocês podem ver aqui, ó, gente, aqui na parte P. O valor de potência para uma mesma tensão de entrada, para uma mesma resistência de saída, é de 4.840 watts para o retificador monofásico. E no caso do retificador trifásico, é de 6.841 watts. Uma diferença bem significativa entre eles. O que isso significa? Eu consigo entregar mais potência para o meu sistema retificador, utilizando os mesmos valores de tensão, mudando apenas a maneira como eu estou entregando essa potência, ao invés de um sistema monofásico para um sistema trifásico. Essa, gente, é um dos motivos, inclusive, que se usam sistemas trifásicos quando a gente precisa de cargas de potência, quando a gente tem cargas de potências mais elevadas. É mais fácil você fazer sistemas, até sistemas CC, quando eles provêm de uma fonte retificadora trifásica. Um outro ponto importante. Digamos que vocês queiram fazer ali um sistema CC mais contínuo. O capacitor que a gente teria que utilizar nesse sistema retificador trifásico, provavelmente ele seria menor do que o capacitor que a gente utilizaria no sistema monofásico. Porque a minha tensão aqui no meu sistema trifásico, ela cai menos do que a tensão no meu sistema monofásico. Então eu consigo dar um fôlego mais para esse capacitor, para ele se recarregar, e ele não tem que suportar afundamentos de tensão tão profundos quanto os que eu tinha ali no meu sistema monofásico. Tá? Beleza. Bom, gente, baseado nisso que eu falei para vocês, nessa pequena explicação que eu dei aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Se tem algum exercício aqui nessa... Não, nessa lista aqui ainda não tem nenhum exercício. Eu vou querer que vocês façam um exercício aqui só para ver se vocês conseguiram entender um dos pontos daqui desse retificador, tá? Deixa eu entrar aqui no nosso curso. Isso. Aqui. Gente, deixa eu só mudar aqui essa imagem, apresentar outra coisa. Vou botar aqui, compartilhar, isso. No caso desse aqui, ó, gente, eu vou querer... Ele é um retificador muito semelhante ao que eu estava fazendo agora ali. Só que a tensão RMS é de 120 volts, tá? Eu vou querer que vocês calculem aqui tensão média e corrente média na saída, tensão RMS e corrente RMS na entrada, tá? Eu vou querer que vocês calculem esses dois. Eu vou deixar marcado eles aqui e eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Deixa eu botar aqui marcado. Eu vou querer que vocês façam. Espera aí. Não rolou. Eu vou querer que vocês façam este aqui. Eu vou querer... Não, esse aí não.
vou querer que vocês façam este aqui. E eu vou querer que vocês façam este aqui, tá? Que vocês tentem fazer. Eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês darem uma pensada nisso aqui, tá?
Tô tentando me lembrar qual é a ferramenta que eu usava para desenhar a equação matemática na época da pandemia, que já fazem 4 anos isso, né? Eu lembro que o Google tinha isso. Vou ver se eu acho. Não, não tem mais. Uh-uh. Vocês têm alguma ferramenta para me recomendar, gente? Tipo de quadro interativo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Tem o Jamboard aqui, que era o que eu usava, mas não sei se ele ainda está disponível. Whiteboard. Deixa eu ver aqui. Olha que sacanagem, né? Deixa eu mostrar essa tela aqui para vocês. Como que é a propaganda. Tela cheia. Tá. Eu estava procurando por esse whiteboard, né? E o que apareceu aqui para mim foi Mirror's Whiteboard. Parece a mesma coisa, né? Mas tá escrito aqui, ó. Pessoas que procuraram pelo whiteboard, como você, já usaram o Miro. Se junte a esses aqui. Eles, quando é tráfego pago, né? Eles conseguem colocar, digamos, o link deles acima do que realmente a gente está procurando. Tem o Microsoft Whiteboard, tem esse Web Whiteboard e tem esse Whiteboard Fox. Não. O da Microsoft, vamos ver esse aqui então. Deixa eu iniciar o whiteboard aqui. Preciso de uma conta da Microsoft. Eu nem lembro se eu tenho isso. Pior que eu tenho. Uhum. Tá, eu acho que aqui deu. Vamos ver os modelos que tem aqui. Pacote de notas, debate de tópico, quadro de ideias, votação de ponto, solução de problemas. Vamos ver se tem algum de matemática aqui. Era esse mesmo, Henrique? Peraí. Deixa eu só deixar o picture in picture aqui. Deu. Agora eu consigo ver o chat de vocês. Era esse aqui, Henrique? Tá, beleza. Olha, gente. Deixa eu ver se... Eu vou tentar pegar um em branco, então. Iniciar com tela em branco.
escrita tinta, nota, reação, texto, forma, modelo e imagens. Tá. Eu vou tentar aqui com a tinta e vou ver o que vai dar. Se eu não me adaptar, depois eu simplesmente troco, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Deixa eu ver se isso aqui dá para dar zoom. Dá para dar zoom, perfeito. Dá para dar zoom. Eu vou deixar então um zoom. Vou botar aqui em zoom 100%. E vou começar. Primeiro, o que eu quero trabalhar aqui com vocês é calcular a minha tensão de saída média. Minha V0, a VG aqui, tá? Beleza. Só me digam sim ou não. Vocês conseguiram calcular ali a tensão de saída média do que o exercício pediu? Podem responder ali. Eu achei uma fórmula, mas não sei se estava certo. Tá. Vamos tentar não usar fórmulas por enquanto. Vamos tentar fazer do jeito que a gente sempre fez para calcular qualquer tensão média. Tá? Que é o quê? Deixa eu ver se isso aqui não tem... Tem, mas isso aqui não vai me ajudar muito. Eu vou pedir o canetão mesmo. 1 sobre período vezes a integral de 0 até t, né? Que é o período que a gente está analisando, da função matemática que a gente considera. Tá? Sempre vai ser isso aqui. Certo? No caso ali do retificador trifásico, certo? Vamos aqui para o trifásico. Primeira coisa que a gente tem que ter, que a gente tem que levar em consideração quando a gente está analisando ele, é o seguinte. Cara, como que me faz falta o que tinha no outro pecinho antes, que era só uma reguinha que tu arrastava, sabe? Eu vou arrastar essa aqui primeiro. Percebam aqui, gente, o período do retificador trifásico vem daqui até aqui. E dá para ver claramente que é um período menor do que eu tenho no monofásico. Menor quanto? O do monofásico, o meu período ali do onda completa era 180 graus. O do trifásico, ele vai ser 120 graus. Ele é justamente o tempo de defasagem que eu levo de uma forma de onda para outra. Tá? 120 graus é 2π. Então, quando eu colocar aqui, quando eu montar essa minha integral aqui, ela vai ficar da seguinte maneira. V0, AVG, sobre 2π vezes. Aqui há uma coisa bem importante que talvez vocês... Talvez não, vocês não sabem, tá? Por isso eu tô passando para vocês. Esse ponto aqui, ó, gente, essa tensão, para começo de conversa, essa tensão, deixa eu ver se eu tenho como deletar isso aqui. Tá. Essa tensão que vocês estão vendo aqui subindo, se a gente colocar a tensão VA em cima, vocês vão ver que é a própria tensão VA, tá? Esse pequeno valor. Mas vocês podem ver que se a gente for integrar a tensão VA daqui para cá, a gente não está começando em 0. Se a gente começar em 0 graus, a gente vai começar deste ponto aqui. E a gente não quer isso. Então, a gente vai começar a partir deste ponto. E esse ponto aqui é 30 graus. Tá?
Então, eu vou começar 30 graus, se eu não me engano, deixa eu ver, é psestos, 180 dividido por 6, é. Então, eu vou começar essa minha integral aqui em psestos. Como eu sei que o meu período é 2 π-terços, eu vou colocar aqui πsestos mais 2 π-terços. Não sei quanto que isso aqui vai dar em radianos, tá, gente? Acho que não é 2 π. Acho que não é 2 π-terços. Deixa eu ver. Ah, não é 2 π-terços mesmo. Mais 2 π-terços. E aqui dentro eu vou colocar a minha tensão VA, a função da minha tensão VA. No caso ali o exercício falou em 120 volts RMS, né? Isso. Se é 120 volts RMS, então eu vou fazer 120 vezes 1,4142. 169,7, vou arredondar para 170, de valor de pico. Então vai ser 170 vezes seno do ângulo. Nem vou botar o ômega t aqui, tá, gente? Eu vou simplesmente colocar o ângulo. Derivada desse ângulo aqui. E pronto. Essa é a equação que eu tenho para calcular o valor de tensão média em cima desse retificador trifásico de ponto médio. Tá? Percebam algumas diferenças. Primeira diferença aqui que eu vou ressaltar para vocês é que o período desse meu retificador ele é diferente. Ao invés de eu ter um período agora de π, que é 180 graus, eu vou ter um período de 2 π-terços, que é 120 graus. Segunda coisa que é diferente aqui, a minha integral ela não começa do ângulo zero, ela começa de π-sextos. E isso faz todo sentido, gente. Porque vocês podem ver que a tensão que eu tenho aqui nesse meu retificador trifásico, a tensão de saída aqui, ela nunca chega a zero. Então eu não posso começar do ângulo zero também aqui, porque se eu começasse do ângulo zero, eu teria um valor de tensão zero. Eu começo aqui, portanto, do ângulo de 30 graus, e eu percorro 30 mais 120, que vai me dar 150 graus. Tá? E assim eu calculo o valor da minha tensão média. Que nesse caso aqui vai ser... Deixa eu pegar a minha calculadora. Vejamos aqui. Dois vezes π dividido por 3 vezes a integral de π-sextos. Aqui em cima vai ser π-sextos mais 2 vezes π dividido 2 vezes π dividido por 3. Isso aqui vai ser 170 vezes seno dx dx. Isto. Nossa, deu tudo errado aqui. Minha calculadora está em modo de graus, não está em modo de radianos. Refazendo. R$ 140,58, exatamente, Henrique. Isso aí. Vou botar 140,6 para arredondar, tá? Perfeito. Muito bom. O que foi pedido mais aqui? Foi pedido também corrente média na saída. Corrente média não tem muito mistério, né, gente? Corrente média, a gente vai simplesmente pegar o valor da nossa tensão média e dividir pela resistência. Então, I0 AVG no retificador trifásico vai ser igual que a gente fazia lá no retificador mono. Posso também fazer a integral se eu quiser, não tem nenhum problema. Mas
não tem por que a gente complicar aqui em cima, né, gente? Vamos fazer tradicionalzão. Tu calculou já a tensão média, pega ela, divide simplesmente pela tua resistência. Então, aqui nesse caso vai ser o meu 140,6 dividido por 10. Então, a minha corrente média de saída aqui vai me dar 14 amperes, tá? Entenderam o que foi feito aqui, gente? Não sei se vocês conseguiram chegar nesse valor ou se tem alguma coisa que ficou nebulosa aqui nessa explicação do trifásico aqui. Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo. Beleza. Só me responda ali pelo chat ou pelo microfone. Vocês conseguiram ou vocês têm uma ideia agora de como fazer tensão RMS e corrente RMS na entrada? Eu acho que sim. Tá. Tu chegou a fazer ali, Gabriel? Não cheguei a fazer porque eu tava fazendo ainda. Ah, tá. Eu tinha errado o período, tu tinha botado um período errado. Eu imagino. É que na verdade eu chamei até a atenção para isso porque o período é a primeira coisa que se erra nessa questão de trifásicos, tá? Eu vou deixar mais uns 10 minutos então para vocês pensarem aqui nessa letra E, tá? Vou deixar a tela aqui, vou apresentar aqui só aquela tela ali. E vou deixar ressaltado aqui a letra E para vocês fazerem, tá? Letra E e letra F, na verdade, para vocês fazerem, tá? Se vocês conseguirem fazer a letra E, com certeza com certeza vocês conseguem fazer a letra F, tá? Vou dar então uns 10 minutinhos para vocês fazerem isso.
E aí, gente? Conseguiram fazer ali a da corrente RMS de entrada? O que dá? Tá. Tranquilo. Eu vou, então, começar aqui com a tensão RMS. Apesar de ser um sistema trifásico, a gente não pode esquecer que a tensão RMS da nossa entrada ela vai acabar sendo a mesma coisa que a tensão RMS que a gente já tinha antes, porque é uma tensão VA. Então, nesse caso, a gente sabe que a nossa tensão RMS vai ser de 120 volts. Tanto que se eu obter o valor dela aqui, vocês podem... Tá, essa simulação aqui, ela tá... Deu um sistema 220, né? Vamos botar aqui um sistema 120. Isso. Agora sim, 120 volts aqui, 140 volts médio. Vamos ver o que acontece com a corrente de entrada. Mas antes da gente ver, eu quero que vocês percebam uma coisa. Prestem bem atenção. Aqui está o período da minha forma de onda do VA. Percebo que a minha tensão de saída, ela surfa no VA apenas no semiciclo positivo. No semiciclo negativo, não dá para se dizer que essa tensão pertence a essa parte de baixo aqui, de maneira nenhuma. Então, antes da gente olhar a corrente, a gente já consegue chegar na conclusão de que a gente só vai aproveitar o semiciclo positivo. Eu não botei nenhum voltímetro ali, mas eu vou botar um current flag aqui no meu diodo D1, que eu vou chamar de DA. Esse aqui eu vou chamar de DB. Esse aqui eu vou chamar de DC. Tá. E vou botar simular de novo. Aqui no meu diodo DA, vocês podem ver que a forma de onda da corrente, ela só vai seguir aqui essa parte, que é o meu semiciclo positivo. E depois, no restante, ela vai ser zero. Primeira coisa que eu pergunto aqui para vocês, gente, tá? Primeira coisa. Qual que vai ser o período da análise da minha corrente de entrada? Deixa eu só deixar aqui a tela. Deixa eu só voltar aqui. Ué, que estranho. Por que eu... Isso. Que aí eu consigo ver o chat de vocês. Qual que vai ser esse período da forma de onda da corrente de entrada? Se vocês forem ver ali, pessoal, ele vai acabar sendo, além dos 120 graus, mais os 120 graus da outra, mais os 120 graus da outra forma de onda. Então vai ser 120, mais 120, mais 120. O que vai me dar 360 graus ou 2π. Então, quando a gente for analisar, quando a gente for fazer, no caso aqui, a forma de onda da corrente de entrada, eu vou ter o seguinte. E in
E em RMS vai ser igual a raiz de 1 sobre 2π, que é o período, vezes integral de... A integral aqui, ela vai ficar igual à integral da minha tensão média, sem tirar nem pôr. Por quê? Porque a gente vai integrar somente onde a gente tem valores. No caso ali, gente, a única parte da corrente de entrada da fase A que a gente tem valores, e voltando aqui para a simulação, vai ser essa pequena parte aqui, ó. Deixa eu deixar demarcado. Que é justamente a parte em que eu estou integrando para obter o valor da minha tensão média. Por que eu não vou integrar dessa parte para cá? Deixa eu só deixar certinho aqui. Por que eu não vou integrar essa parte aqui? Por que eu não vou integrar isso aqui? O valor é zero. Era a mesma coisa que acontecia lá no retificador de meia onda, quando a gente tentava fazer isso. Então eu vou botar essa integral aqui de π sextos mais 2π terços, tá? E aí eu vou colocar a função matemática que descreve essa corrente de entrada. Ora, gente, a função matemática que descreve essa corrente de entrada, ela vai ser 170 vezes seno... Aqui eu me compliquei. Deixa eu só fazer isso aqui melhor. Melhor. Então aqui vai ser 170 vezes seno do ângulo dividido pela resistência. Estou lidando com uma carga resistiva aqui nesse caso. Então vai ser dividido por 10. E lembrando que como isso aqui é um valor RMS, eu elevo isso aqui ao quadrado. E aí eu fecho aqui a minha raiz. Tá? E agora é só calcular. Deixa eu ver quanto que isso aqui vai dar. O meu deu 8,25 amperes. Não sei se fecha com a resposta de vocês.
Aqui também deu isso. Show. Tá. Vamos ver se isso bate com a simulação. Tá. Vamos colocar aqui para simular. Vou colocar aqui o período certinho e vou pedir para a simulação me dar o valor RMS. Vejamos, IDA, 8.23, 8. A gente deu na nossa conta quanto mesmo? 8.25? Está dentro da nossa margem de erro. Provavelmente, se eu melhorar a precisão da simulação, eu vou ter... Até dá para verificar isso, né? Talvez se eu melhorar aqui a precisão da minha simulação, eu vou ter um resultado um pouco melhor. Se bem que eu também simplifiquei bastante coisa aqui, né? 8.23. Eu lembro que eu simplifiquei ali o 120. E também eu botei 170 ao invés do valor certinho ali da tensão de pico. Se eu colocar aqui as outras correntes de entrada, se eu colocar essa aqui, se eu colocar essa aqui e mandar simular, eu vou ter IDB e DC. Yes, vou ter isso aqui. Então, em um período completo da rede, a gente vai ter primeiro a corrente A, depois a corrente B, depois a corrente C. Depois, novamente, corrente A, corrente B, corrente C. Corrente A, corrente B, corrente C, e assim sucessivamente. Tá? Por fim, foi pedido aqui, no caso do exercício de vocês, dimensionamento do diodo. Então, tensão máxima reversa, corrente de pico, corrente média. Tá? Tensão máxima reversa não tem muito mistério. Acho que é até mais fácil eu explicar pelo pecinho aqui do que lá. Imagine a seguinte situação, tá? A tensão VA está conduzindo. Então, eu vou ter uma corrente circulando daqui para cá, voltando para cá. Esse cara aqui está em bloqueio. Eu vou analisar ele, tá? Eu vou fazer um circuito equivalente aqui do lado, tá, gente? Eu vou botar esse diodo aqui. Espero que todo mundo esteja me acompanhando. Vou colocar aqui no positivo desse diodo a tensão VB, que é o que está acontecendo. Vou deixar ela indicada aqui como tensão VBB. E vou colocar aqui do outro lado a tensão VA. Vejam, a tensão VA está conduzindo, certo? Então esse cara está um curto. Se esse cara está um curto, eu tenho a tensão VA conectado diretamente no negativo desse meu diodo. Eu só vou botar VAA, porque se eu colocar VA, ele vai entrar em conflito aqui, tá? Então, eu tenho uma das fontes conectada no positivo desse diodo e a outra fonte conectada no negativo. E o negativo de ambas as fontes está conectado junto. Daí, tcharam, a gente tem uma malha aqui. Certo? Deixa eu pegar um print disso. Copiado para a área de transferência. Vamos ver se eu consigo colocar ele aqui no meu whiteboard, tá? Consigo. Perfeito. Tá aqui a minha tensão. Tá aqui a tensão que eu tenho sobre esse meu diodo. Tá? Para eu poder calcular a tensão reversa máxima, eu vou ter que fazer o seguinte agora. Eu vou ter que fazer, adivinha, uma malha. Ah, mas esse diodo aqui não está conduzindo. Tá tudo bem, não tem problema ele não tá conduzindo. Lembre-se que numa malha, não necessariamente tu tem que ter tensão, tu tem que ter corrente fluindo. Basta que você consiga fechar essa malha, ou seja, que os pontos estejam conectados,
que aí você vai conseguir fazer uma análise das tensões. Lembrando que a tensão que a gente quer analisar é a tensão em cima desse diodo aqui. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso aqui, gente, a tensão VD, aliás, não sei quanto é a tensão VD, mas eu vou simplesmente fazer uma malha. Então, eu entrei no negativo aqui do VB, eu vou fazer menos VB. Eu entrei aqui no positivo da tensão no diodo, mais VD. Eu entrei aqui no positivo da tensão VA, mais VA. Tudo isso igual a zero. Para eu saber agora a tensão desse meu diodo, eu vou ter que simplesmente isolar ele. Então eu venho aqui embaixo e eu isolo. Eu vou fazer VD igual a... não vai ficar bonito isso aqui. VB menos VA. Ou seja, isso aqui vai ser igual a tensão VBA nesse ponto. Pessoal, aí, Gabriel, tu não entrou nessa parte ainda em circuitos 2, tá? Talvez tu não saiba. Mas, pessoal, eu tenho uma tensão linha neutro subtraindo outra tensão linha neutro. Que tipo de tensão é essa aqui? Vocês se lembram? Não lembro. Lembra que lá em circuitos 2, a gente tinha tensões do tipo linha neutro e linha-linha? Que, dependendo da forma que você analisava, por exemplo, dependendo do tipo de carga que você conectava, tinha carga Y, tinha carga delta. Na carga Y tinha uma tensão linha neutro, que é a tensão que a gente costuma analisar em monofásicos. Mas que se a gente pegasse uma carga delta, tu tinha diferenças de tensão linha-linha, que a gente chamava simplesmente de tensão de linha. Vocês se recordam disso, mais ou menos? Pensa aí um pouco. Quando a gente analisava lá em circuitos 2, gente, uma tensão do tipo linha-linha, a principal característica dela, diferença de tensões, quando a gente põe duas tensões diferentes, uma com relação à diferença da outra, é que a tensão do tipo linha-linha, ela é maior do que a tensão do tipo linha neutro. Tá? É por isso que existe, quando se trata de sistemas trifásicos, tipos de conexões. Conexão do tipo Y, conexão do tipo delta. E a conexão do tipo delta é uma conexão que transfere mais potência, porque ela trabalha com um tipo de tensões linha-linha. Olha só isso aqui. Digamos que a gente vem aqui no simulador, e ao invés de eu colocar aqui as correntes, eu vou simplesmente, pessoal, pegar a tensão VA e subtrair da tensão VB. Ou pegar a tensão VB e subtrair da tensão VA. A princípio, parece que a gente vai ter uma tensão menor.
Só que isso não vai acontecer. Se eu colocar a tensão VA aqui nesse gráfico em comparação, vocês podem perceber que a tensão VB menos a tensão VA, ela é maior. Por isso que quando a gente estudava lá trifásicos, que tinha carga Y e tinha carga delta, existia uma espécie de partida de motores que é a partida estrela, que é a Y, e delta, que é a triângulo. Partida estrela-triângulo. Começar a partir o motor em estrela, porque ele tem uma tensão menor, e assim que ele chegava no regime permanente, tu botava a delta para dar mais potência. Isso diminuía a corrente de enrush que tinha nesse tipo de acionamento. Tá? Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Percebam que, como a tensão em cima desse diodo é a diferença de duas tensões linha neutro, ou seja, a diferença de VB menos VA, o valor de pico da tensão em cima do diodo ela é maior. Maior quanto? Raiz de 3. Tá? Não vou deduzir aqui para vocês de como se chega aqui no raiz de 3. Posso fazer isso no presencial, tá? Mas se eu pegar este valor de pico aqui, eu nem preciso, na verdade, disso. Eu só preciso pegar aqui e pedir para ela me dar o máximo. E o máximo aqui da forma de onda VA, VB menos VA aqui, é 220. E o máximo, deixa eu ver aqui se eu... Não, mas não me deu aqui o que eu queria. Não me deu o que eu queria. Eu queria o valor de pico. Tá aqui. Global Max. Isso. O máximo valor aqui que vai ter, no caso dessa, é de 300, mas ele não tá me pegando esse valor aqui. 293. Se eu pegar, por exemplo, e fazer 120 vezes raiz de 2, eu vou ter o valor de 169,70. Se eu fizer vezes raiz de 3, eu vou ter o valor de 293. A simulação aqui ela não pegou. Mas é esse valor aqui, ó, gente. 293, tá? Então, para eu determinar o valor dessa tensão de pico nesse tipo de retificador, ela vai acabar sendo raiz de 3 vezes raiz de 2 vezes 120. Então, no caso, isso aqui vai me dar igual a 293. E, por fim, a gente tem corrente de pico e corrente média no diodo. Corrente média no diodo vai ser igual à corrente média de entrada. E por incrível que pareça, nesse retificador a gente tem um valor significativo de corrente de entrada. Tá? Então, ID ABG vai ser igual a 1 sobre... Eu vou ver se eu consigo copiar essa parte aqui. Não. Tá. Aqui. Aqui.
Cara, isso aqui tá me sacaneando, cara. Uhum. Aqui foi. Tá. Não sei quanto que vai dar isso aqui. Vamos ver. 1 sobre 2 vezes π. Para mim, a corrente média aqui deu 4,68. Como é a corrente média de entrada, é a mesma corrente média do diodo. E a corrente de pico, ela não tem nenhum mistério, né, gente? ID de pico vai ser igual à corrente de pico da saída. Ou seja, 170, que é o valor de pico da nossa tensão de entrada, dividido por 10. Ah, mas não vai ser o valor linha-linha? Não. Porque o valor de tensão que a gente tem na saída é um valor linha neutro. Tá? Ou seja, é o nosso valor monofásico tradicional. Então, o valor de corrente de pico do nosso diodo vai ser de 17 amperes. Tanto que se eu der uma olhada aqui, ó, tirar esse aqui, e colocar o IDA, e for olhar aqui o máximo valor dele aqui, vocês vão ver que vai dar 17, tá? Não chegou a bater certinho aqui porque eu arredondei ali, no caso, para nós, é 169,8, eu arredondei para 17, tá? Mas esse é o valor de corrente, valor de pico da nossa corrente no diodo aqui. Tensão máxima, corrente média do diodo e valor de corrente de pico dele. E pronto. A gente tem o dimensionamento dos nossos diodos aqui no retificador de ponto médio. Tá? Entenderam aqui, gente, como que funciona o retificador de ponto médio? Entenderam o que a gente tratou aqui em aula? Tranquilo. Eu vou encerrar a aula agora, né? Porque, enfim, aula remota é um esquema diferente, a gente não costuma dar 3 horas seguidas, porque eu sei que não rende, tá, gente? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no material que está no Moodle, eu gostaria que vocês reservassem esse tempo até a próxima aula para dar uma olhada no material que está no Moodle, analisar, tentem simular, tá? E tentem fazer mais algum exercício ali da lista com relação a esse trifásico. Eu vou postar uma outra lista de exercícios de trifásico, e essa lista eu gostaria que vocês resolvessem e postassem ali o resultado da solução de vocês, certo? Esse resultado da solução, eu vou avaliar ele e vou dar uma nota, e essa nota vai ser usada depois ali na prova de vocês de trifásicos, tá? Que mais? Vou também disponibilizar o link desse vídeo para vocês ali no Moodle, depois se vocês quiserem assistir a essa aula, tá, gente? Então, era isso. Obrigado pela atenção de vocês. Deem uma olhadinha lá no Moodle de vocês, tá? E aí a gente se vê no presencial semana que vem. Beleza? Falamos então, gente. Até mais. Até mais. Feito.